Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Não é difícil para você imaginar como que eu começo aqui, com as minhas primeiras palavras ao cumprimentar você. Afinal de contas, chegou o ano novo. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora, que a bênção do Pai Celestial esteja sobre você e sobre a sua família. Eu, os meus amigos do Quarteto Arauto Rei e todos que trabalham aqui para a realização do programa A Voz da Profecia, desejamos a você e aos seus queridos um ano novo muito abençoado, cheio de vida, de vitórias, de alegrias, de conquistas. Você dirá aí, pastor, você é otimista, hein? Porque cada ano que passa as coisas ficam mais difíceis. É verdade. A gente não pode se iludir. Nesse mundo, dificuldades não faltam. E olha, é sério. De acordo com a Bíblia, quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo à Terra, o mundo vai se afastando de Deus e colhendo as consequências dessa vida sem Deus. Então a gente não pode se iludir com esse mundo. Problemas existem, continuarão existindo e tendem a aumentar cada vez mais. Mas é claro que no meio das tristezas também temos alegrias. Ora, a vida não é... Tem até uma música do quarteto, que diz que a vida não é feita só de dor, não só de espinhos, também existem flores. Eu desejo para você muitas flores, muitas alegrias nesse novo ano, mas quando surgirem os espinhos, as tristezas, lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Mesmo no meio dos momentos mais adversos da vida, aquele que conhece a Cristo e o ama pode ter paz, alegria, esperança no coração. É por isso que a gente olha para o futuro sem medo, mesmo sabendo que dificuldades virão e certamente virão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. Deus lhe abençoe. Vamos para frente. Pela graça de Deus, nós vamos ter um ano novo de vitórias, sobretudo vitórias espirituais. Nesse ano, Deus vai seguir falando à nossa mente, ao nosso coração. O Espírito Santo vai agindo em nós e através de nós. E assim, pela graça do Senhor, nós vamos crescer em nossa experiência com Ele. E quanto mais pertinho de Deus, mais uma vida com propósito, com paz, com alegria e com esperança. Oh, glória! Deus seja louvado! E eu quero lhe apresentar um presente aqui muito especial, que é a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você ainda não tem esse material precioso, faça logo o pedido que a gente vai lhe mandar. É gratuito, sim, não lhe custa nada. Você vai compreender através dessa revista como o Espírito Santo atua na vida do ser humano. Em meio às dificuldades da vida, quando tudo parece desanimador, é o Espírito Santo que renova nossas forças. O Espírito Santo age dentro de nós, dia após dia, nos transformando, nos fortalecendo e nos lembrando que o que nós vemos é passageiro
e o que nós não vemos é eterno. Sim, o Espírito Santo procura nos despertar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Deus lhe abençoe. Peça essa revista e nós vamos lhe mandar com muito carinho, tá bom? A edição da revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. O nosso WhatsApp é esse número que você está vendo aí na sua tela, tá bom? 12982444449. Manda uma mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista. Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, número 12982444449. Como já lhe disse, não lhe custa absolutamente nada. É só você pedir que você vai receber exatamente aí no endereço que você nos fornecer. E nós temos esse privilégio aqui de poder enviar gratuitamente esses materiais para os nossos amigos, porque temos um grupo aqui de homens e mulheres que chamamos de Anjos da Esperança. Essas pessoas queridas já pagaram a conta para que você receba esse material gratuitamente. É só pedir que vai chegar para você. E por falar em chegar, o Quarteto Arautos do Rei já quer chegar para cá, não é? Já quer cantar. E eles têm agora uma linda canção que será apresentada para a honra e glória do nosso Deus. Preste bastante atenção na letra, nessa música linda. E eu tenho certeza que você será inspirado, sua esperança será renovada. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu.
eu vou, você vai, nós todos vamos para o céu pela graça de Deus. Agora é claro, pela graça de Deus. Porque se for por merecimento, você não vai para o céu. Você não vai passar nem na porta do céu. Misericórdia, né? Nem você e nem eu. Mas pela graça do Senhor nós iremos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue sendo sensível ao chamado do Espírito Santo e tendo um coração humilde na presença do Senhor. Mesmo que você não seja, mesmo que nós não sejamos pessoas perfeitas. Mas se temos um coração humilde e não desistimos do Senhor, Ele jamais desiste de nós. Acredite, todas as pessoas que se perderão, que não irão para o céu, que não serão salvas, elas se perderão não porque Deus desistiu delas, mas porque elas desistiram de Deus. Todo aquele que não desiste de Deus, pelo poder de Deus, é perdoado, transformado, é salvo. Eu quero aproveitar e fazer um oferecimento de algo também muito especial. E de repente você não conhece ainda esse produto que nós oferecemos aqui na Novo Tempo. São mensagens bíblicas diárias de apenas 5 minutos em vídeo, que eu tenho tido o privilégio de gravar para todos os dias. Nós chamamos aqui de Este Dia com Deus. Se você ainda não recebe esse material e desejar tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda. Você entre nesse site, Este Dia com Deus, aliás, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí? novotempo.com/Este Dia com Deus. Aí você vai fazer um cadastro e a Novo Tempo vai mandar para você todos os dias essas mensagens bíblicas diárias de apenas 5 minutinhos, para que você possa assisti-las e também compartilhá-las com seus amigos. Essa é uma maneira da gente ter comunhão com Deus através da sua palavra todos os dias e, ao mesmo tempo, a gente também evangelizar, compartilhar o evangelho com outras pessoas. Vai ser um prazer estar na sua companhia todos os dias, tá bom? Deus lhe abençoe grandemente. É hora do nosso intervalo, mas eu já volto e você já viu aí o título da mensagem. É para começar o ano de cabeça erguida, com a certeza da vitória em Cristo. Por isso, não desanimamos. Fica aí, já volto. Você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias seguirão à frente, à frente. Nesse dia especial ou nesses dias especiais, não é? Afinal de contas, esse período aí do Natal até os primeiros dias do Ano Novo, sempre são dias assim muito especiais, onde nós temos a oportunidade de conviver com amigos queridos, com familiares. Muita gente está de férias, não é? Muitas festas. Por sinal, nas festas a gente precisa até ter cuidado para a gente não exceder, comer demais, beber o que não deve, até falar o que não deve. Não é? Deus nos dê juízo nesses dias especiais, porém de certa forma assim meio perigosos. Mas como estamos todos felizes pelas bênçãos recebidas, ainda que muitas vezes passando por dificuldades, eu quero hoje compartilhar uma mensagem com você que fala muito ao meu coração e eu espero que também seja significativa para você. Mas antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar ao Senhor. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, mais uma vez. Fica comigo, Senhor, e com todos que participam dessa oração, para que tua palavra, ao ser lida, explicada e aplicada a nós, que todos possamos compreendê-la, amá-la e por ela sejamos fortalecidos.
Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Eu convido você para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vou ler os versos 16 a 18. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Está escrito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Palavras são lindas, não são? Paulo começa dizendo assim: por isso não desanimamos. Ou, em razão disso, nós não desanimamos. Mas, em razão disso, o quê? E agora eu quero explicar um pouquinho o contexto para você. Vamos pensar um pouquinho nos capítulos anteriores, o que o apóstolo Paulo já havia dito. De maneira resumida, no capítulo 1, ele diz que em nossas tribulações, em nossas dificuldades pelas quais passamos na vida, Deus nos consola para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que passam por qualquer espécie de tribulação. Isto é, antes de cuidarmos dos outros, a ideia, Deus cuida de nós. Aí no capítulo 2, Paulo diz que Deus, por meio de Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. E assim Ele chega a dizer que nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. Olha que expressão linda, que privilégio, não é? Deus nos capacita para a vitória e, por nosso exemplo, nós inspiramos outros, a fim de que também amem e sigam o Senhor. No capítulo 3, ele diz que a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí o capítulo 4, que é esse aqui no qual estão as palavras que eu li, o capítulo 4 começa dizendo que, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia, ele diz que nos foi dada, nós não desanimamos. No entanto, esse tesouro, que é o Evangelho, Paulo diz, ele é colocado em vasos de barro, é colocado e é conduzido transmitido através de vasos de barro, que somos nós, os pregadores, eram os apóstolos também. Para que se veja, ele diz, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E aí Paulo prossegue aqui no capítulo 4, dizendo que nós passamos por tribulações, por angústias e perplexidades, mas não desanimamos, até porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também e nos apresentará juntamente com vocês, diz Paulo. E tudo o que nós passamos é para o bem de vocês e para a glória de Deus. Após essa explicação, aí Paulo avança com o raciocínio e diz essas palavras do verso 16 que eu li e vou reler. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Numa outra versão diz assim, mesmo que o homem exterior se corrompa. Na minha versão, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. O ser exterior se desgasta por diferentes razões. Claro, aqui é referência ao corpo, não é? Seja o homem exterior, seja o ser exterior, a referência é ao corpo. O corpo que se corrompe, que se desgasta. E como eu disse,
há diferentes razões por que isso acontece. No caso de Paulo, ele estava sendo vítima de violência e nós também podemos viver uma experiência difícil como essa. Quantas pessoas por aí têm o corpo prejudicado porque foram vítimas de violência? Paulo estava sofrendo violência, agressões, estava sendo perseguido por ser um pregador do Evangelho. Outra possibilidade do ser exterior se desgastar ou se corromper é por meio de doenças, de enfermidades. E ainda tem também o risco de acidentes. Enquanto estamos nesse mundo, todos estamos sujeitos a acidentes. Agora, se você resiste à violência que há no mundo, às doenças, à situação de acidentes que podem acontecer, existe uma outra situação que pega todo mundo que vive, é o tempo, não é? O tempo, ele é implacável. Não sei se você já ouviu dizer que o tempo é o melhor professor. Pena que no final da classe, ele mata todos os seus alunos. Oh, misericórdia, não é? Mas é assim mesmo. Insisto, se você resiste a doenças, a violência, a acidentes, no final você se torna vítima do tempo. Quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece e os fracos morrem. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, logo depois do pecado dos nossos primeiros pais, Deus disse a Adão: você é pó e ao pó voltará. Aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, você notou? Paulo contrasta o desgaste físico com a renovação interior, espiritual. Como quem diz assim: os inimigos podem prejudicar o meu corpo, mas não afetam a minha mente, pelo contrário. Deus está agindo em mim dia a dia. Por isso que ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Essas palavras lembram também o conselho de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Ele diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa outra versão diz assim: não vos conformeis a este século, mas permitam que Deus lhes transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que a orientação não é para vivermos inconformados com o planeta no qual estamos, ou com as pessoas desse mundo, mas com os padrões desse mundo, ou desse tempo, dessa era de mundanismo, de impiedade, de libertinagem, permissividade, onde prevalecem incredulidade, materialismo. Não se conformar é o mesmo que não se deixar moldar por essa realidade caótica de alienação de Deus. Nesse mundo de padrões invertidos, destrutivos, baixos, desprezíveis, não se deixem, diz Paulo, se moldar ou não se conformem com esses padrões do mundo. Eu me lembro que uma vez, até pregando com base nesse verso, eu fiz aqui uma ilustração bem simples e posso repeti-la. É como uma pessoa que, por exemplo, vai fazer um bolo. Você que está aí me assistindo já fez bolo alguma vez? Sabe fazer? Ou assim como eu, nunca fez? Eu realmente nunca fiz. Mas pelo menos eu tenho uma noção de como se faz, afinal de contas eu já vi várias vezes. A pessoa pega, por exemplo, uma vasilha e coloca ali os ingredientes, não é? Quais são os ingredientes para fazer um bolo? Os básicos: farinha de trigo, que mais? Fermento, manteiga, leite, açúcar, se bem que vai virando uma bomba, né? Perigoso. Mas esses são ingredientes básicos. Colocou todos numa vasilha, misturou tudo. Não é assim que se faz?
Aí depois que está tudo preparado ali na vasilha, a massa do bolo está pronta, pega e coloca tudo dentro de uma forma de bolo, não importa se é uma forma redonda, quadrada, enfim. O importante é colocar dentro da forma e geralmente unta a forma antes de colocar a massa do bolo ali dentro, não é? Pode untar com manteiga, joga assim um pouquinho de farinha de trigo, dá uma balançadinha, tem um esquema assim, não é? E aí leva essa forma para o forno e deixa lá, até que o bolo esteja assado. Eu me lembro, especialmente a minha mãe, ela pegava um palitinho assim, enfiava no bolo e tirava, se o palito saísse sequinho, era sinal de que o bolo estava assado. Não tem esse esquema? Bom, tirou o bolo, já está assado, tira de dentro do forno. E aí pega, emborca a forma e dá uma batidinha e o bolo cai, né? Coloca um guardanapo assim, talvez, em cima da mesa ou ali da pia, emborca a forma e o bolo cai, assadinho, prontinho. Qual é a forma do bolo? Ora, a forma do bolo naturalmente será a forma da forma, tá certo? Claro. Quando Paulo diz assim, não se conformem com esse mundo, é como se ele dissesse assim, não tenham a forma dessa forma. Vocês, filhos de Deus, estão aí no mundo, mas vocês, como disse Cristo, não são do mundo. Vocês não se deixem moldar, não se conformem com os padrões desse mundo, que vive em incredulidade, em pecaminosidade, em libertinagem, que vive de uma forma indigna. Mas aí Paulo diz assim, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Em vez de conformados com o mundo, em vez de ter a forma da forma, Paulo diz, sejam transformados pela renovação da mente, para que vocês conheçam a boa, experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus que parece ao pecador ruim, desagradável, imperfeita, quando nossa mente é renovada pela obra do Espírito Santo, então nós percebemos, cremos e desfrutamos, porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Oh, louvado seja o Senhor! Aquele que antes vivia separado de Deus, em oposição a Deus, agora vive em harmonia com Ele, está em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo e da obra interior realizada pelo Espírito Santo. Você nota, quem transforma, quem renova a nossa mente é Deus. Mas nós precisamos permitir, precisamos querer, pedir, e nós podemos e devemos cooperar nesse processo. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo diz palavras mais ou menos assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, né? Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É assim, quando nós temos nossa mente renovada pelo Espírito Santo, nós buscamos tudo o que é puro, tudo o que é louvável, tudo o que é digno, tudo o que é correto. É isso que passa a ocupar os nossos pensamentos. E por isso o Espírito Santo dia a dia vai renovando nossa mente. Ainda que o nosso corpo ou nosso ser exterior se desgaste, nossa mente é renovada dia a dia pela atuação do Espírito de Deus. Mas voltando aqui ao texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, agora no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Oh, isso aqui também é maravilhoso. Paulo diz, porque nossa leve e momentânea tribulação, referindo-se à realidade presente, tempo de durezas, de lutas, de problemas, vida de tristezas, de injustiças, de sofrimentos, de angústias,
Mas Paulo diz assim: tudo isso é leve e passageiro comparado com o eterno peso de glória que nos aguarda. E aqui, evidentemente, referência a uma realidade futura. Não se pode comparar o presente com o futuro, porque a diferença é enorme, é indescritível, é imensurável, incomparável. O que nós vivemos agora, por maior e mais sofrido que seja, não é nada em comparação com o que nós viveremos, com o que nós desfrutaremos na glória eterna com o nosso Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, está escrito: porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não é tremendo isso? Eu repito, porque para mim, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No presente, sofrimento, mas no futuro, para os filhos de Deus, glória. Verdade que quando escreveu essas palavras, esse homem de Deus vivia grande sofrimento, mas seus olhos estavam fixados no futuro, na glória eterna. E veja que essas tribulações, elas não acontecem por acaso, aleatoriamente ou fora de controle. A mensagem é clara, elas são permitidas por Deus para que produzam para nós ou contribuam, cooperem, a fim de que nós um dia alcancemos um eterno peso de glória. Você entende? Estou falando agora para alguém que está sofrendo, passando por grande tribulação. Você olha para o novo ano e a perspectiva é sombria, difícil, até assustadora. Acredite, no meio das tribulações da vida, Deus está agindo para que um dia você e eu alcancemos um eterno peso de glória. Então nós não temos o que temer, mesmo no meio das dificuldades. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, Lucas diz que Paulo e Barnabé, que faziam uma grande viagem missionária, eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É assim mesmo, no meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, por isso nós precisamos permanecer firmes na fé. As tribulações nessa vida são inevitáveis, desagradáveis, indesejadas, mas de alguma maneira elas nos preparam e nos fortalecem para que nós entremos no reino da glória de Deus. E além de tudo isso, nós temos a segurança de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você conhece esse verso? Eu gosto de citá-lo sempre aqui, Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não significa que todas as coisas em si sejam boas, mas a mensagem é: Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que procuram viver os seus propósitos. Como que você está? Como é que vai a vida aí? Será que eu estou falando agora realmente para alguém que passa por uma grande tribulação? Eu sei que estou. Afinal de contas, aqui eu tenho o privilégio de falar para milhares de pessoas. E ainda que eu fale para muitos que estão felizes nesse finalzinho de ano, nesse começo de novo ano, eu sei que estou falando também para pessoas que estão entristecidas. O coração está triste, pesaroso. Sua tribulação está pesada e demorada? Faça como Paulo. Olhe para o futuro e confie na palavra de Deus. Deus tem glória reservada para você. Diante da grandeza do que nos aguarda, nossas lutas no presente, por mais demoradas e pesadas que sejam, tornam-se leves e passageiras. Ainda que nos machuquem hoje,
logo passarão. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, é outro verso que eu amo e que sempre cito aqui. Paulo diz assim: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, isso é muito bom! Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, aquele que nos atraiu para si, está conduzindo nossos passos, ele vai nos conduzir até a nossa vitória completa. Quando Cristo se manifestar para buscar os seus filhinhos, sua boa obra já iniciada em nós, claro, por isso que nós estamos aqui, recebendo com boa vontade a palavra de Deus. Você está aí nessa hora me assistindo, interessado na palavra do Senhor, não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele atraiu você para si. E parabéns por você estar sendo sensível a esse chamado de Deus. Você está aí porque Deus já começou uma obra em sua vida. Ele está agindo para o nosso bem, para a nossa eterna salvação. Esse Deus que nos chamou, está nos guiando, Ele vai nos conduzir até a nossa vitória completa, até a nossa eterna salvação. Um dia nos encontraremos face a face com o nosso Salvador. Então, nessa hora, Ele concluirá a obra que Ele começou em nós. Por isso, meu amigo, minha amiga, acredite, o melhor está por vir. E agora eu volto ao texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e releio o verso 18. Está escrito: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essas palavras também são lindas. E elas começam assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Como quem diz assim: para que tudo isso seja real, para que você viva assim, como eu acabei de lhe dizer, para que sua mente seja renovada dia a dia, a despeito do desgaste do corpo, para que você veja, suporte e supere as tribulações do presente como leves e passageiras, você precisa aprender a não olhar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. E ele justifica: porque as que se veem são temporais, mas as que não vemos são eternas. Você me dirá: como assim? Parece confuso, estranho. Como olhar para o que não se pode ver e deixar de olhar para o que se vê? A justificativa é essa: porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Ei, acredite nisso. Significa que tudo que nós vemos nesse mundo está condenado ao fogo, à destruição. É só uma questão de tempo. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, é exatamente isso que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Repito, tudo que os nossos olhos veem está condenado ao fogo, à destruição. É só uma questão de tempo. Já abri a minha Bíblia aqui, na segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3. Vou ler somente 3 versos, começando no verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Agora no verso 10. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E agora no verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor.
A palavra de Deus é clara, é inequívoca. A terra e as obras que nela existem desaparecerão. As grandes e pequenas obras feitas pelas mãos humanas, até o que Deus fez está, mas que está estragado, né? Por conta do mal, da presença do mal nesse mundo, até o que Deus fez, as obras de Deus que foram feitas por Ele serão desfeitas e refeitas. Tudo o que nós vemos, tudo o que nós temos, está condenado ao fogo, à destruição, é só uma questão de tempo. Você é uma pessoa rica, você tem muitas coisas inclusive assim, chiques, casas grandes, apartamentos luxuosos, móveis, carros, lanchas, dinheiro, imóveis, no Brasil, no exterior, pois fique sabendo que o fogo vai queimar tudo daqui e de lá, nada vai sobrar. Estou falando para alguém que é pobre, bem pobrezinho, você tem poucas coisas, nem essas poucas coisas e simples que você possui escaparão, tudo vai queimar, tudo vai virar cinzas, segundo a palavra de Deus. Outro dia lá em casa eu estava limpando meus sapatos, né? E inclusive alguns tênis. Depois que eu fiquei mais velho, eu passei a usar mais tênis, porque são mais macios, mas também porque dão aparência de mais jovem, Mas eu estava lá em casa limpando meus sapatos, meus tênis, e fiquei pensando, um dia isso aqui tudo vai queimar, tudo vai virar cinzas. Não importa se você tem muitos sapatos ou poucos, muitas roupas ou poucas roupas, se você mora numa casa grande, incrível, maravilhosa, tudo um dia vai queimar, tudo vai virar cinzas. É assim mesmo. Tudo o que os nossos olhos veem neste mundo está condenado ao fogo, à destruição, é só uma questão de tempo. E por falar em tempo, como o tempo já está bem avançado, eu quero concluir então a minha reflexão, dizendo para você que, a despeito de todas as lutas e dificuldades dessa vida, nos importa continuar avançando e confiando no Senhor, porque a nossa vitória vem dEle, quando nele nós confiamos e nele nós perseveramos. Na semana que vem eu quero pensar um pouco mais com você nesse lindo texto de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Mas a síntese da mensagem de hoje é essa: não se desanime. Apesar das muitas lutas da vida, não se desanime. Mesmo que nós soframos desgastes nesse mundo difícil, nossa mente pode ser renovada dia a dia pela ação bendita do Espírito Santo em nós, o que nos permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conectados ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, nós enfrentaremos os problemas que virão, com a certeza de que nada disso pode se comparar com o eterno peso de glória que nos está garantido no céu. Nós teremos, pela graça do Senhor, nesse novo ano, nossos olhos, nosso coração, fixados em algo que está muito além do que é visível, material. Nossa esperança está em Deus, na obra de Deus. Nossa esperança está no reino da glória de Deus, que hoje ainda é invisível aos nossos olhos, porém é real e um dia será estabelecido, visto e desfrutado plenamente. Deus lhe abençoe. Aprenda a valorizar mais as coisas que não se veem do que aquelas que se veem, porque lembre-se, o que vemos é temporal, efêmero, passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Hora de música, o Quarteto Arautos do Rei quer cantar, e essa é uma música que nos dá a certeza de que Deus pode renovar por completo a nossa vida. Não sei como você termina o ano de 2025, não sei como você está começando o ano de 2026, mas o que eu posso lhe dizer é, independentemente do que já aconteceu ou que está acontecendo,
o seu Deus pode fazer tudo novo de novo. Você tentou e não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Te acolher, o que te formou, quem te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que ele é Deus. Faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias seguirão. Na frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Pra
Assim como chegou o ano novo, acredite, nosso Deus é capaz de fazer tudo novo, de novo. Eu, não faz tempo, estava com o Quarteto Arautos do Rei, viajando aí pelo Brasil, e encontramos uma jovem na recepção de um hotel, e quando ela nos viu, ela se aproximou e, com lágrimas nos olhos, nos contou a sua experiência de que, por um determinado período, enfrentou uma dificuldade, uma doença muito séria, que quase a levou à morte, a óbito. E quando estava ali no hospital, já sem perspectiva de sair viva dali, ela ouviu essa canção do Quarteto Arautos do Rei, e ela se colocou inteiramente nas mãos de Deus e disse: Senhor, se o Senhor vai me curar e me levantar e me tirar desse hospital, eu te louvo por isso. Mas se o Senhor permitir que eu morra, eu morrerei com a certeza de que a morte não vai ser o meu fim, porque um dia o Senhor vai me ressuscitar com um corpo novo, sem doença, para que eu possa viver com o Senhor para sempre. Que lindo, não é? Ela disse que no hospital ouviu essa canção diversas vezes, decorou a música completamente. Mas é claro, o Senhor agiu e ela foi curada e hoje está firme em Deus e testemunhando para os outros a respeito do amor de Deus. Você que está me acompanhando agora, se o seu coração está triste, repito, porque você olha para o novo ano e a perspectiva é sombria, é difícil, é até assustadora, em nome de Jesus, confie no Senhor. Coloque-se inteiramente nas mãos dEle. Diga assim: Senhor, eu não vou me desanimar, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Eu sei, Senhor, que a minha vida está nas Tuas mãos. E aconteça o que acontecer nesse novo ano, o Senhor está comigo. O Senhor renova a minha mente, ainda que o meu corpo se desgaste. O Senhor me dá forças para que eu veja as tribulações como leves e passageiras, porque eu sei que tem um eterno peso de glória para mim. Eu sei que o Senhor é capaz de me fazer ver com os olhos da fé, ver o invisível, ver aquilo que é eterno e não valorizar tanto o que é efêmero, passageiro. Deus lhe abençoe, vamos para frente em nome de Jesus. E como eu lhe disse, semana que vem a gente continua pensando um pouco mais nesse texto fabuloso de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos para frente? Deus lhe abençoe. Ore ao Senhor comigo agora. Pai querido, por esse momento especial refletindo em Tua palavra, eu te louvo, Senhor, e te peço, abraça agora todos os Teus filhinhos que estão orando comigo, Senhor, para que entremos nesse novo ano com a certeza de que não vamos seguir sozinhos, porque além de pessoas queridas que estão conosco, Tu estás ao nosso lado e a Tua força que nos guia, nos sustenta e nos consola, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Muito obrigado a você por sua companhia durante todo o ano de 2025 e nesse novo ano, pela graça de Deus, nós vamos seguir juntos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, não nos desanimamos. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.